Amados irmãos, visitantes, boa noite. É com grande alegria que mais uma vez eu celebro mais uma oportunidade da parte de Deus. Louvado seja Deus, né? Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão aqui presente, de cada pessoa, ricamente através dessa palavra. Amém? Abram seu coração sobre o entendimento de quem está falando com vocês essa noite. É o Senhor. Eu sou apenas um veículo para levar essa palavra até vocês. Amém, amados irmãos? Amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 19. E a gente vai ver, amados irmãos, um pouco, a gente vai ver sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e a gente vai tirar algumas lições sobre esse acontecimento. Amém? E a gente vai refletir, meus irmãos, um tema muito importante, que é o seguinte tema: o pecado traz destruição, mas o Senhor nos livra. E a gente pode ver nessa história de Sodoma e Gomorra, né? Uma história de destruição, mas também uma história de livramento na vida de Ló. Amém? Amém. Abram suas Bíblias, a gente vai ler do versículo 23 ao 29 apenas, mas a gente vai refletir mais a fundo desenrolando essa história. Amém? Todos encontraram? Gênesis 19, versículo 23, diz o seguinte: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. E ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém, amados irmãos? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse texto e falar um pouquinho sobre a destruição que o pecado causa e o livramento que o Senhor provê para cada um de nós. Amém, meus irmãos? E nessa história a gente vê uma história de destruição, meus irmãos. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra excedeu os limites, excedeu os limites a ponto do Senhor ter que tomar uma providência, E a gente vê que o próprio Deus veio para conferir isso. A gente vê isso, amados irmãos, lá no versículo 20, no versículo 20 do capítulo 18, um pouquinho atrás, diz o seguinte: disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. E no 21 ele diz: descerei e verei se de fato tem praticado correspondente a esse clamor que está vindo a mim, e assim saberei. O clamor daquelas cidades era tão grande que chegou até o Senhor, a ponto do Senhor descer, por causa da magnitude do pecado daquelas cidades.
E o desenrolar da história a gente já conhece, né? O Senhor decidiu destruir essas cidades por causa dos seus pecados, meus irmãos. E não é só naquele tempo, até os dias de hoje, meus irmãos, o pecado causa destruição. O pecado destrói vidas. O pecado é, desde lá do Éden, é sinônimo de destruição. Destrói vidas de pessoas, destrói, consome a nossa alma, a nossa essência. E como é em Sodoma e Gomorra, como elas foram decretadas para ser destruídas, na vida de quem está entregue ao pecado também, essa pessoa está decretada à destruição. Amém, amados irmãos? Daí vem o nosso primeiro ponto, né? Nosso primeiro ponto é: o pecado causa destruição. E assim como foi com Sodoma e Gomorra, na vida das pessoas, o pecado também é assim. O pecado corrói, o pecado destrói. O pecado destrói vidas. O pecado destrói famílias. O pecado destrói amizades. Amados irmãos, então, quando o Senhor me mostrou esse texto, me trouxe esse texto, dessa forma, eu achei que era uma palavra que o Senhor precisava dizer para nós. O pecado causa destruição, mas a palavra do Senhor não é incompleta, não se refere só a isso, porque diante daquela destruição todas, diante daquela decisão do Senhor de destruir Sodoma e Gomorra, Deus proveu um livramento para Ló e para a sua família. Porque enquanto o Senhor aparecia a Abraão intercedeu. E o Senhor enviou providência para a vida de Ló e para a sua família. Nas nossas vidas também é assim. O Senhor envia, o resgate para nossas vidas. Onde foi, você pode se perguntar, que o Senhor nos resgatou? Ele nos resgatou, amados irmãos, naquela cruz. Ele foi nos buscar e nos resgatou. E eu vos digo, depois de Jesus na nossa vida, nós não estamos mais condenados à destruição. Amém? E nós podemos ver aqui que o Senhor enviou os anjos a Ló. Nós podemos ver aqui no versículo 15 do versículo do capítulo 19, que ao amanhecer apertaram-se-lhe os anjos. Primeiro o Senhor enviou os anjos a Ló, e eles foram até Ló avisar que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Mais à frente eles acordaram Ló pela manhã e dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. E o Senhor não quer que você também pereça, amados irmãos. Ele quer lhe dar vitória. Mas, amados irmãos, o que aconteceu? Como, porém, se demorasse, Ló estava demorando, como se demorasse, pegaram os homens pelas mãos, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E eu vos digo, amados irmãos, o Senhor vos pega pela mão e Ele tira vocês de dentro dos escombros, de dentro do cenário de destruição, e Ele vos leva para um lugar seguro. Se o pecado é sinal de destruição, é sinal de um fim, um fim trágico, o Senhor provê um livramento. O Senhor vos tira, o Senhor vos pega pela mão, assim como foi com Ló. Ló
estava naquela nação que ia ser destruída, mas por o Senhor ser misericordioso, Ele proveu um livramento para nós. Ele pegou logo pela mão e o tirou da cidade. Amém, amados irmãos? Aí está o nosso segundo ponto, né? O Senhor nos livra. O Senhor nos livra da destruição do pecado. E nós sabemos que o pecado é uma condenação que nós não podemos nos livrar por si só, né, amados irmãos? É um fato que é uma luta, é uma batalha que nós herdamos lá do Éden. E se não fosse pela providência de Deus, não havia escape para nenhum de nós. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos pega pela mão, Ele nos resgata com o seu sangue. Se você acha que você não é merecedor da salvação, não é por seu merecimento, é pelo sangue do Altíssimo. É um resgate. Você estava em meio ao desengano, à perdição, sem uma luz ao fim do túnel. Creia, meu amado irmão, meu amigo, o Senhor é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso para lhe resgatar. Amém? Amados irmãos, aí, dando continuidade, o Senhor nos deixa mais um ponto, o terceiro ponto, para fechar nossa conclusão. E é o seguinte: olhar para trás nos leva à destruição. E nós podemos ver um exemplo aqui na história de Ló, né? Que está no versículo 26, quando a mulher de Ló olhou para trás, ela se converteu em um estado de sal. Mas, irmãos, o Senhor nos livra, o Senhor é fiel e justo para nos livrar. Mas a partir do momento que Ele nos livra, a gente é nova criatura. Aquela velha criatura ficou para trás. A gente não pode mais olhar para trás. A gente não pode fraquejar. Se, como foi com a mulher de Ló, né, olhar para trás é entregar a sua vida para a destruição. E o Senhor é um Senhor fiel, Ele é justo e misericordioso. E Ele nos livra de algo tão grande, meus irmãos. Ele escolheu carregar esse fardo. E quando a gente olha para raízes passadas, para o meu interior, a gente está fadado a voltar para aquele cenário de destruição de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que o Senhor nos criou, não foi para isso, meus irmãos, o Senhor nos criou para a eternidade. A gente tem um anseio, a gente tem uma necessidade de algo que não pode ser preenchido a não ser por Deus. Mas o pecado suprime essas coisas. O pecado suprime a necessidade de Deus. E quando o Senhor nos resgata desses escombros, a gente tem que deixar esses escombros para trás, tem que partir, tem que seguir na direção do Senhor. Essa nova criatura, ela tem um processo de evolução que só pode acontecer se você estiver focado no Senhor, nos seus caminhos, nas suas vontades, um caminho de entrega, de transformação. A partir do momento que você olha para trás, e o olhar para trás aqui no texto, amados irmãos, aquela mulher não olhou para trás só para apreciar a destruição de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás ansiando pelas coisas que ia deixando para trás, né?
o anseio daquelas coisas que ela estava deixando para trás, daquela vida. E aqui o Senhor nessa noite nos deixou um recado, né? Não olhe para o que você deixou para trás, aquilo é passado. Você tem que viver uma vida nova em Cristo. E quando a gente olha para um texto como esse, né, amados irmãos, tantos milhares de anos antes de Jesus, né? Mas já é um texto que aponta para livramento e salvação. E esse mesmo texto diz que aqui no livramento de Ló foram 2 anjos, mas quando desceu para a terra disse que foi 2 anjos do Senhor. Então Jesus já começava a sua obra ali, né? No livramento de salvação, ele já estava intercedendo. Moral da história, o que ele deixa para nós, amados irmãos, na palavra de hoje, né? Primeiro, é que o pecado causa destruição nas nossas vidas. O pecado não agrada a Deus e nos leva à destruição da nossa vida, da nossa casa, família, trabalho. Segundo, o Senhor nos livra, o Senhor nos pega pelo braço e nos leva para um lugar seguro, assim como foi como Ló. Aí quando ele faz isso, nessa noite ele nos deixa um alerta. Não olhe para trás, para as raízes que você deixou para trás. Olhe para Cristo. Você é nova criatura. O que tem lá atrás é só uma estátua de sal. E o que tem na sua frente é Jesus, é a vida eterna, é o Senhor. É o Rei dos Reis. Amém, amados irmãos? Eu refleti nessa palavra e o Senhor falou poderosamente comigo sobre esse tema, amados irmãos. Sobre a pessoa da magnitude que é o livramento de Deus da nossa vida. Porque quanto maior é a provação, maior a dificuldade, maior o livramento. Né? E o Senhor está livrando de uma coisa que estava muito além do nosso impossível, né? Que era vencer o pecado. E Ele nos pegou pela mão. E hoje nos colocou num lugar seguro, debaixo das suas asas, né? Debaixo dos seus cuidados, lavados pelo seu sangue. Né? Amém, amados irmãos? Amém. Coloque no seu coração que você é especial, porque Ele foi para aquela cruz por você. Amém, amados irmãos? Ele nos livrou. Então, coloque que você é especial. Não olhe para trás. A partir de hoje, amados irmãos, faça de Jesus sua luz, o seu caminho. Olhe só pela frente e deixe que Ele faça cada vez mais e mais essa transformação, que é a cura nova na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra da noite de hoje. Que o Senhor fale ricamente aos vossos corações. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.